E aí, techs, como estão? Tudo bem? Eu sou o Léo, DBA há mais de 6 anos, e hoje o que eu quero trazer no vídeo pra vocês é um assunto até que rápido, mas que é muito importante você saber. Pode parecer simples, pode parecer até amigável, mas o uso do OR pode estar acabando com sua performance e hoje eu vou te mostrar isso. Eu quero perguntar pra você, alguma vez você já utilizou o OR na sua Alienware? É quando a gente compara duas condições, se uma condição for falsa ou a outra for verdadeira e vice-versa. Bom, na teoria, isso funciona legal, só que para o SQL Server e até para outros bancos de dados, não é uma sugestão muito bacana. O otimizador de consulta, ele fica exatamente perdido, ele fica igual aquele meme do John Travolta, sabe? Então, por que não é indicado? Imagine que você tem dois campos, o campo nome e o campo idade. E aí você tem um índice em nome e outro índice em idade. Só que quando você executa a sua query colocando o nome igual a tal ou idade igual a tal, o otimizador de consulta simplesmente não está nem aí para os seus índices, porque ele vai ter que varrer toda a tabela para trazer esse resultado, o que causa o famoso scan, que vai gerar lentidão na sua query. O que eu vou passar para vocês aqui não é uma regra, tá bom, pessoal? E também não quer dizer que é a melhor forma de todas. É apenas alguns insights que você pode ter para substituir o uso do OR nas suas queries. Então, vamos lá para a demo. Para a nossa demo hoje, eu vou usar a minha instância e o banco de dados do Stack Overflow. Okay? Bom, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma query que ela tem o uso do OR, tá bom? No caso é bem aqui abaixo. Então eu vou executar esta query e vamos ver, analisar ali o número, né? Ligar as estatísticas, né? Estatísticas de tempo e de leitura. E vamos visualizar qual que vai ser ali o número. Antes de tudo, antes da gente executar, vamos validar se existe um índice que está cobrindo os dois campos do where, ou seja, se tem um índice que tenha ID e um índice que tenha o Vault Type ID. Como a gente consegue validar se em uma tabela tem índices? Bom, eu acredito que eu já mostrei isso em algum vídeo aqui no canal, mas não custa falar novamente. Seleciona o nome da tabela e aperta o Alt F1 no seu teclado. Maravilha! E aqui embaixo, ó, a gente consegue visualizar se ele tem, no caso, ele só tem um índice, o ID, que é a PK da tabela. Então, o que é indicado aqui antes da gente começar a demo, no caso desse banco, é criarmos um índice que vai cobrir os dois campos. Então, aqui eu tenho dois índices que exatamente vai cobrir toda a minha, que são os Coverage Index. Eu tenho aqui um índice que vai no meu Post ID, que está bem aqui no meu where, e um outro que é o Vault Type ID. Okay? Agora o meu SQL tem aqui os índices que vão cobrir esta query. Então logo vai ser uma query boa que vai usar o índice, vai fazer um seek e vai ficar tudo maravilhoso, né? Será? Vamos habilitar aqui o plano de execução atual, ligar as estatísticas e o I/O. E só para vocês validarem, de fato eu tenho os índices aqui na minha tabela, tá bom? Tem os dois não clusters aqui. Então agora bora rodar essa query. Vamos ver quanto tempo ela vai levar para rodar e quanto de leitura ela vai fazer e se ela vai usar o índice ou não. Aparentemente mais simples, né? Não tem nem aqui o asterisco. A query levou aí quase 1 minuto para executar, 58 segundos e trouxe 3.756 linhas. Bastante linhas, né? Então, beleza. Ok. Uma query simples, levou um tempo de execução. Vamos ver quanto de leitura essa query fez na minha tabela e qual foi o real tempo de execução. Então aqui eu tenho o meu total de leituras nesta tabela, que foi apenas 95.259 leituras lógicas e um scan count de 3, com este tempo de CPU, de processamento de CPU e o elapsed time. Então dá pra ver aí que já tem uma coisa engraçada, né? Pô, então tem dois índices e mesmo assim a query demorou tudo isso? Bom, se olharmos no plano de execução, opa, olha o que temos aqui. A nossa query rodou em paralelismo, né? Então ela rodou em paralelo justamente porque tinha um número alto de custo e ela usou o índice, só que ela fez um scan. Então ela não foi muito inteligente,
não foi muito útil. Justamente, isso aconteceu justamente por conta do OR. Agora, eu vou mostrar uma solução para vocês que, nesse caso aqui, melhorou, ajudou a performance da query. Mas antes de eu prosseguir, já deixa um comentário, deixa o seu like, ajuda demais o canal do Tech Talks. Faz um comentário aí se você achou legal, se você utiliza com OR, se você já sabia dessas dicas, ok? É muito importante que você se inscreva no canal, porque ajuda muito para que eu continue criando conteúdos. Então beleza, e dá pra ver que essa linha aqui tá bem grande, justamente porque ele trouxe ali um número muito grande de dados da nossa tabela, ok? Agora eu vou fazer a mesma query, tanto que o número de linhas, vou até pegar aqui, ó, o resultado, ele vai ser exatamente o mesmo, tá bom? Só que qual é a diferença? Como que eu faço para remover o OR da minha query e manter a lógica? Bom, eu utilizo aqui duas queryzinhas e coloco o union. Então, basicamente, eu estou separando aqui as minhas duas condições em duas queries. Então, a minha primeira query com a minha primeira condição e a minha segunda query com a segunda condição. E aí, quando as duas executarem, o número de colunas vai ser o mesmo. Então, a gente faz um union all para o SQL unir os resultados das duas queries em um só. Abri um parênteses aqui, quero falar que o union ou union all não vai ser o salvador da pátria sempre, tá bom? Então isso tem que ser feito ali com muita validação. Às vezes você pode colocar um union e ele pode quebrar sua lógica, pode trazer um outro número de resultado, ele pode trazer sua query ali com resultados que você não quer. Então às vezes você precisa usar o OR ou você tem que pensar numa outra estratégia, numa outra forma de conseguir utilizar sua query com uma lógica e que funcione e que também tenha uma boa performance, né? Nesse caso, sem o operador OR. Então, beleza. A mesma query, né? No caso, vai os mesmos resultados, no mesmo número de linhas, só que eu vou executar e vamos ver se os números vão ser parecidos ou não. Nossa query já terminou a execução e olha só, o número que ele trouxe aqui é exatamente o mesmo e ela executou um pouco mais rápida, né? A outra tinha executado em 58, essa aqui rodou em 41 segundos. Bom, já temos aí uma diferença, né? O mesmo número de linhas, porém o número, né, o tempo de execução foi mais rápido. Vamos analisar agora os números. Então tá bom, a nossa primeira query, ela tinha feito 95 mil leituras lógicas, né? Em cima aqui, 95 mil, e esta aqui fez apenas 6.912. Então olha só a discrepância. Olha como essa query executou muito mais rápido, apenas removendo o OR. E, como eu falei, o número de linhas foi exatamente o mesmo, tá bom? A gente não teve ali nenhuma quebra, a lógica, ela veio parecida. Tem algum problema aqui porque na exibição as datas aqui estavam diferentes e isso é normal. Eu posso talvez inverter aqui a ordem das queries, mas se você parar para analisar, realmente de fato é muito mais rápido remover o OR. Então de qualquer forma, não utilize o OR query. Então vamos voltar aqui para a nossa análise. E qual que foi o tempo? Qual foi meu elapse, meu consumo de CPU? Bom, na nossa primeira execução com o nós tivemos aqui mais de 28.641 milissegundos, né, da CPU processando. Isso aqui é muita coisa. E a mesma query consumiu apenas 5.156 milissegundos de processamento de CPU. Será que agora o SQL fez scan ou ele usou os índices e fez um seek? Vamos dar uma olhada aqui. Opa, olha o que temos aqui. Temos um plano que está utilizando os dois índices. Neste caso aqui, isso é um fenômeno, isso é uma coisa que acontece no SQL, que nós, DBAs, chamamos de intersection, ou intersecção de índices, né? Quando usamos dois índices na mesma query, quando o otimizador de consulta resolve pegar dois índices e usar na mesma query, no mesmo resultado, chamamos isso de intersecção de índice. Então, claro, olha aqui, o número de linhas vai ser grande mesmo, mas olha só que legal, o custo tá baixo. A gente pode ver que ele não tá mais executando a query em paralelo, né, com paralelismo, ou seja, ela tá bem mais rápida, justamente porque eu removi o OR da query. Mas como eu falei no vídeo, o union all ou outra forma que você for fazer, nem sempre vai ser a mais adequada, mas evita de coração utilizar o OR, porque senão você vai começar a se acostumar assim e depois não vai conseguir mudar. Faça uma revisão, veja se suas queries estão
com ordens e você consegue escrevê-las. Essa foi a dica de hoje. Faça uma análise de fato, não saiam por aí também removendo ordens e colocando union all achando que vai resolver, tá bom? Isso tem que ser feito de uma forma bem estudada, analisada, mas eu queria trazer para vocês esse cenário e para vocês terem o conhecimento que não é porque existe o SQL Server que nós devemos sair usando ele em todas as queries, tá bom? Use-o com moderação, valide-se, cara, não tem outro jeito, é só esse mesmo, só com OR, então beleza, coloca OR na sua query e tudo bem. Se você gostou dessa dica sobre performance no SQL Server, dá um confere nesse vídeo aqui, onde eu falo sobre uma conversão que pode causar muito problema no seu SQL na performance, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje, foi um pouco mais curto, mas é isso, eu vou ficando por aqui, fiquem bem e até o próximo vídeo.